Olá, eu sou o Lerefê. Bem-vindos de volta ao Por Aí Focus, o anexo de nosso canal que trata de assuntos mais delicados. Na semana passada, viajamos pela linda Provence, entre castelos, igrejas e séculos de história e luz. Hoje, a viagem é outra, bem mais densa. Um mergulho nas sombras da história. Este episódio é dedicado às mais de 200 mil pessoas aprisionadas no campo de concentração de Sachsenhausen. Em respeito às vítimas, esse episódio não tem música de fundo. E atenção! Esse episódio trata de temas muito sensíveis e inclui descrições de violência. Se você é sensível com esse tipo de conteúdo, recomendamos que pule este capítulo. Na próxima semana, estamos de volta com um passeio leve, divertido e muito irreverente, indo direto para a icônica capital do entretenimento, Las Vegas. Às margens tranquilas do rio Havel está Oranienburgo, uma cidade de ruas arborizadas e casas antigas, com janelas decoradas por cortinas rendadas e vasos de flores. O som das bicicletas aqui ecoa leve, misturado ao sino distante da igreja. No centro, ergue-se o Palácio de Oranienburgo, um edifício barroco de fachada branca e telhado vermelho, símbolo de um passado nobre, sereno, quase esquecido. Mas há 80 anos, o ar aqui era outro, mais denso, mais pesado, carregado de medo, de fumaça e de silêncio. Atrás da atual academia de polícia, entre bosques e muros bem altos, escondia-se o que os moradores chamavam apenas de o campo de concentração de Sachsenhausen, criado em 1936, concebido pela SS, a polícia nazista, como modelo de disciplina, de trabalho forçado, de terror planejado. Ali, nada podia ser visto da rua. Os muros eram altos, as torres silenciosas. Mas o cheiro não respeitava os muros. Deslizava sobre os telhados, cruzava o rio e invadia as janelas. Misturava-se ao vento que soprava do norte. Um vento pesado que trazia consigo algo que ninguém queria dar nem nome. Às vezes, vinham também gritos, curtos, secos, seguidos de silêncio. Um silêncio que levantava suspeitas. Suspeitas que o medo obrigava a esconder. Mais de 200 mil prisioneiros passaram por aqui. Estima-se que entre 20 e 30 mil deles nunca voltaram. O regime nazista, a extrema-direita alemã, caçava tudo que considerava indesejável. Judeus, comunistas, ciganos, testemunhas de Jeová, homossexuais e opositores políticos. A SS, polícia nazista, era o braço armado de Hitler e fazia do campo um laboratório da desumanização. As manhãs começavam antes da aurora. Às 4 em ponto, tocava-se o apito. Fileiras de corpos tremendo sob o vento gelado. Horas em pé, imóveis, vigiados por olhos que mal piscavam. Nos barracões, o ar era pesado, uma mistura sufocante de suor, mofo e morte. O chão, úmido, coberto por palha velha e apodrecida, fervilhava de piolhos e percevejos. As camas, empilhadas em 3 andares de madeira bruta, rangiam a cada movimento. Muitos dormiam encolhidos, dividindo espaço com corpos fibris, tosses e gemidos abafados. À noite, o frio cortava a pele e os cobertores, finos e imundos, mal disfarçavam a miséria. O sono vinha em fragmentos, interrompido por ordens, pesadelos ou o som de alguém sendo levado para fora. Era uma noite sem fim e, para muitos, a última. O banheiro era um inferno à parte, um espaço apertado sem
portas, vasos sanitários diretamente um do lado do outro, sem privacidade nenhuma. Mais de 100 homens usavam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Piso escorregadio, coberto de urina e fezes. O cheiro insuportável. Os guardas observavam tudo, rindo, enquanto obrigavam os prisioneiros a se apressar ou a limpar o chão com as próprias mãos. Qualquer hesitação, vinha um chute, um golpe ou uma humilhação. Ali dentro não havia nenhuma privacidade, muito menos dignidade. Somente o eco das botas batendo contra o cimento. O trabalho começava antes do amanhecer. Cavar, carregar, construir, limpar, até que o corpo cedesse. Quem caía, apanhava. Quem desmaiava, desaparecia. A enfermaria não curava ninguém, selecionava. Os fortes voltam para o trabalho, os fracos enviados ao nada. Na sala de autópsia, o frio cortava a pele. Lâmpadas brancas revelam corpos sobre mesas de azulejo, sem nome, sem história, somente o silêncio. No subsolo, a câmara mortuária. Até 200 corpos amontoados, esperando o forno, esperando o fim. Na extremidade do campo, a estação Z, a última letra do alfabeto, significava a última parada. E o Z não era o acaso, era Z de Ziel, em alemão quer dizer destino, um nome escolhido com frieza, cálculo, o puro cinismo, o destino final de quem já não era visto como humano. Ali, entre muros altos e árvores que hoje tentam esconder a vergonha, ficava a zona das execuções. O chão, coberto de cascalho e lama, foi testemunha de mais de 10.000 assassinatos a tiros. Os prisioneiros chegavam em fila, guiados por guardas que não olhavam nos olhos. Atrás de um muro falso, soldados esperavam, com armas prontas. Um disparo seco, depois outro e outro. Havia também uma salinha com um ralo no chão, usada em execuções com gás cianídrico, em pequena escala. Não era um banho disfarçado, mas era um local abertamente de morte fria e seletiva, parte do terror calculado que dominava esse campo. Os corpos eram arrastados para o crematório logo ao lado, um prédio pequeno, de tijolos, que ainda exala o peso daquilo que ali se queimou. As chaminés trabalhavam sem pausa. A fumaça se misturava ao ar frio, atravessava as cercas e subia para o céu de Oranienburgo. O vento levava o cheiro, um cheiro que não respeitava muros, nem regras, nem silêncio. Um cheiro que denunciava o que muitos preferiram não saber. Dentro do próprio campo existia outra prisão, menor, mais terrível. Chamavam-na de Zellenbau, ou prisão especial. Ali, os muros apertados esmagavam a esperança mesmo antes que o corpo fosse tocado. Celas minúsculas, mal ventiladas, onde homens eram deixados dia e noite na completa escuridão. O frio se infiltrava nos ossos e a fome corroía a força. O silêncio era quebrado apenas pelos gritos de quem não resistiu à tortura. Alguns eram presos políticos, outros considerados líderes de resistência interna. Até mesmo Yakov Dugashvili, o filho do grande líder da União Soviética Joseph Stalin, passou por esses corredores sombrios. Ninguém sabia quando ou se sairia. Ali, a prisão dentro do campo era mais que isolamento. Era o espaço onde a mente era despedaçada e onde o medo se tornava eterno. Nos uniformes listrados, um triângulo de tecido marcava quem era cada um. Ou melhor, quem o regime dizia que eles eram. Vermelho para os presos políticos, verde para criminosos comuns,
rosa para homossexuais, amarelo para judeus, roxo para religiosos e testemunhas de Jeová, preto, o mais amplo, o mais cruelmente vago, para os chamados indesejáveis. Eram os sem-teto, os alcoólatras, as prostitutas, pessoas com deficiência, mulheres consideradas imorais, ciganos que vagavam pelas ruas, os que não se encaixavam na engrenagem da obediência. Para o regime, todos eles eram lixo humano, asfalto a ser varrido. O triângulo preto não indicava um crime, mas uma rejeição. Era o símbolo daquilo que a sociedade havia decidido apagar: os marginais, os pobres, os diferentes. Gente que o Terceiro Reich, o governo nazista, queria que o mundo esquecesse e que Sachsenhausen fez desaparecer. Alguns moradores de Oranienburgo ainda se lembram. O ar espesso, a fumaça constante, o som dos gritos que o vento trazia e levava, mas ninguém falava. O medo mandava calar. Em abril de 1945, os soviéticos liberaram Sachsenhausen. Restavam cerca de 3.000 sobreviventes, magros, febris, com olhos que já tinham visto o fim. As marchas da morte haviam levado milhares pelos bosques congelados. Os que chegaram vivos traziam nas pernas feridas e na alma um buraco que nunca fechou. Esse era o escritório de Karl Otto Koch, homem temido, conhecido pela crueldade. Antes de Sachsenhausen, também comandou o inferno do campo de Buchenwald. Sua esposa, Ilse Koch, ficou marcada pela barbárie. Dizem que colecionava tatuagens arrancadas de prisioneiros e objetos feitos de pele humana. Ficou conhecida como a Bruxa de Buchenwald, simbolizando o sadismo sem limites do regime nazista. O comandante foi preso e condenado à morte pelos próprios nazistas, acusado de corrupção e assassinato. Ilse, décadas depois, tirou a própria vida na prisão, em 1969. Duas figuras que transformaram o poder em perversão. Hoje, Sachsenhausen é um memorial. Entre as ruínas, o vento sopra como um lamento antigo. Cada pedra parece guardar uma lembrança. Cada sombra, um nome que não se pode esquecer. Visitar o campo é caminhar entre ecos, sentir o frio da ausência e o peso da história. A intolerância política é a pedra angular do terror. Qualquer opinião contrária, qualquer crítica, qualquer gesto de desobediência era punido com brutalidade. Comunistas, socialistas, sindicalistas e até mesmo intelectuais, todos que ousavam questionar o regime eram marcados com o triângulo vermelho, reduzidos a números e à escravidão. No silêncio dos barracões, podiam ouvir os passos de quem havia sido levado para a morte apenas por pensar diferente. Sachsenhausen não matou apenas corpos, tentou matar ideias, consciência e coragem. Mas mesmo no horror, resistir era existir. E essa resistência silenciosa, muitas vezes, foi a chama que manteve viva a memória que a intolerância política nunca pode vencer a dignidade humana. Este episódio é dedicado às vítimas, a quem resistiu e a quem jamais pôde contar, com respeito, com memória, com silêncio.